Hora de abraçarmos Criciúma agora, né? Prestes a completar 70 anos, o estádio Heriberto Wilson é uma peça-chave na história centenária do Criciúma, local referência que recebeu grandes eventos e jogos memoráveis do Tigre. Aqui na NDTV, nós estamos contando as histórias que construíram estes 100 anos de emancipação político-administrativa de Criciúma e chegou a hora de conferir mais uma delas. É hora de voltarmos a 1952. A história de um dos estádios mais emblemáticos e marcantes do Brasil começa com a compra de um terreno junto à família Casagrande para a construção de um novo campo de futebol. Ele surgiu da necessidade do crescimento do clube, né? O Comerciário foi fundado em 13 de maio de 1947 e jogava no campo do Ouro Preto Futebol Clube. E com os títulos da Alarme, em 1949, 50, 51 e uma série invicta de 50 jogos, o clube precisou pensar em algo maior. O arquiteto Fernando Carneiro tem participação fundamental nesta construção. Foi o responsável por projetar a estrutura inicial e realizar uma das mais significantes mudanças no gramado. Para isso, outras áreas foram adquiridas para sua ampliação. Para jogar à tarde, principalmente na época do inverno, o sol baixava ali pelo lado oeste muito baixinho e prejudicava o goleiro que estava a leste. Então eu troquei o campo em 90 graus para permitir que a gente pudesse fazer que não prejudicasse o goleiro. Em 16 de outubro de 1955 era inaugurado oficialmente o estádio. Neste mesmo dia, o Comerciário perdeu para o Imbituba pelo placar de 1-0. Os anos passaram e reformas e ampliações foram necessárias. Que bancada de primeira quem fez fui eu. Mas aí também eu tinha feito a 1,20 m do chão e ele botou a 2,20 m, o construtor. E aí não percebeu que quem estivesse na arquibancada só ia enxergar o campo 10 metros adiante da beira do campo. Aí eu tive que fazer novas vigas em cima das atuais, nos primeiros 60 metros daquele, porque senão ninguém enxergava os primeiros 10 metros do campo. Na época foram colocados títulos patrimoniais à venda para essa ampliação em 1965, foram pensados em fazer uma piscina, foi feita uma piscina, foi feito um ginásio, foi ampliado a estrutura. A gente tinha aqui no estádio um restaurante, o restaurante Azulão, então na época era algo diferente, algo moderno. A partir de 1958, até então Estádio do Comerciário passou a se chamar Heriberto Wilson, uma forma de homenagear o governador do estado na época, que forneceu toda a parte de iluminação para receber jogos noturnos. Eu me lembro que nessa época ainda, nessa comissão dele falar, o Dr. Elcio Góes, era advogado aqui em Criciúma, o Dr. Ernesto Góes, os dois faziam parte dessa comissão e foram fazer essa solicitação para que o governo do estado ajudasse a colocar a iluminação no estádio para poder participar desse campeonato. E foi daí que derivou, ele aceitou colocar, o governo do estado ajudou e aí em homenagem, em gratidão e homenagem, colocaram o nome do estádio, o nome dele. Em 1969, acontece o encerramento do futebol profissional do Comerciário. Porém, as melhorias na estrutura continuaram como uma forma de atrair novos associados e receber outros tipos de evento. Depois de quase 8 anos sem futebol, em 1977, a equipe volta a disputar uma competição profissional. No ano seguinte é quando ocorre a mudança do nome do time, uma forma de unificar a cidade. A Copa Brasil, ela precisava de um estádio grande, só que a prefeitura não iria ajudar o Comerciário porque era um clube particular. E aí a prefeitura fala assim, se vocês mudarem o nome para Criciúma, a gente apoia vocês. A gente amplia o estádio para 30 mil pessoas e então o Criciúma vai ser o time aqui da cidade, vai ser o time que vai representar a gente e vai disputar o Nacional. Dito e feito, em 1978,
presidente Antenor Angeloni consegue fazer a mudança com o Conselho Deliberativo. No ano seguinte, as arquibancadas foram construídas atrás dos gols e o Criciúma participaria pela primeira vez de uma competição nacional. Além de receber os jogos do Criciúma, o estádio se tornou um palco de grandes eventos e shows para o centenário de colonização da cidade. Em 1980, uma missa campal, shows acontecem aqui no estádio, com o estádio lotado, mais de 20 mil pessoas aqui no estádio Heriberto Wilson. Então foi um grande marco onde as etnias alemã, italiana, negros, elas fizeram um mosaico vivo no gramado do estádio e foi algo que marcou muito a população, a cidade. Então, e teve também em 1980, no centenário, o show do Rei Roberto Carlos, onde o Realdo Guglielmi presenteou a cidade com o show do Roberto Carlos aqui no estádio, onde lotou novamente. Com a conquista da Copa do Brasil de 1991, surge novamente a necessidade de ampliação do estádio, já que o Criciúma participaria de sua primeira competição internacional, a Copa Libertadores da América. O estádio foi ampliado com a ajuda do governo do estado e o Moacir Fernandes idealizou para mais de 30 mil pessoas. A parte que onde hoje se encontra a cabine de imprensa, ela foi toda demolida e foi feito por cima a nova arquibancada, onde deixou um aspecto todo homogêneo, um aspecto muito mais bonito. Os anos 90 se tornaram emblemáticos para o torcedor. Com a conquista do título mais importante da história, a Copa do Brasil de 1991, os jogos atraíram o maior público do estado de Santa Catarina. O jogo que foi uma grande festa foi Criciúma e São Paulo, primeiro jogo, Então, mais de 30 mil pessoas no estádio, totalmente lotado. Em 95, na final do Campeonato Catarinense, também mais de 30 mil pessoas, 31.900 pessoas, o recorde de público de Santa Catarina. Então, foram grandes jogos onde a gente vê que não cabia mais ninguém, Onde é um do lado, ombro a ombro, todo mundo junto. Porque nos anos 90 tinha aquela facilidade, vai entrando até encher. Quando não caber mais ninguém, a gente para. Suas formas e estruturas, que começaram a ser projetadas na década de 1950, chamam a atenção até hoje. E mesmo estando prestes a completar 70 anos, seu modelo continua moderno, sendo comparado a padrões europeus. Além disso, se tornou um centro que reúne entretenimento, paixão do torcedor e é um propulsor da economia local. O estádio é um símbolo de união e de desenvolvimento, Formação de jovens atletas, E nós temos aí também a economia local, que fortalece a economia. Então é importante a economia, além de turismo também, Aí nós temos também a valorização da cidade, que leva para o Brasil inteiro, até fora do Brasil. Isso é muito importante, é bem centralizado no nosso estádio. Para a família é um orgulho, É um nome que se perpetuou, o nome dele se perpetuou exatamente por causa do estádio, Então, hoje a gente ouve falar em Heriberto Wilson, se não for pesquisar nos livros de história, exatamente por causa dos jogos e do estádio. Muito bom, muito legal contar essa história. Sensacional, parabéns, parabéns. Obrigado. Belíssimo trabalho, bela história do nosso majestoso Heriberto Wilson. Estava pensando aqui, ao contar a história do Criciúma, não exatamente aqui do estádio, mas existe um outro personagem que o torcedor do Criciúma deve guardar na sua memória, principalmente os mais jovens. Carlinhos Lacombe, o homem que desenhou a camisa, o homem que fez o hino do Criciúma Esportes Clube. É outra figura que eu acho que cada vez que se fala do Criciúma tem que se lembrar do querido Carlos Lacombe, que eu tive o privilégio de conhecer. Ô João, se fosse para contar todas as histórias que eu ouvi durante a produção desse VT... Seria o balanço geral inteiro. Todo. Cada um que eu via me entregava uma coisa. Não, mas eu tenho uma foto aqui, toma esse livro, pega essa foto e vai.
E aí a gente foi juntando tudo aí e tentou resumir um pouquinho da história do estádio Heriberto Wilson, prestes a completar 70 anos. Em outubro completa 70 anos do Heriberto Wilson, ou o antigo estádio do Comerciário, como era conhecido. É um templo sagrado que mexe com as emoções da gente, né? Muito, até hoje. Basta entrar no estádio e você é tomado pela emoção. A energia que tem ali é fantástica. Parabéns, Fechou, belíssimo trabalho aqui. Obrigado Valeu. a todos aí. Obrigado. Márcio Mendonça, o Juliano Machado, todos, o Fernando que participou ali, a Anitta também da produção, toda a nossa equipe aí que fez um belo trabalho. A gente está com o Gabriel time todo, também, Gabriel Mendes também na A produção. gente está com toda a equipe mergulhada e sempre contando as quartas-feiras aqui, Isso. abraçando o Criciúma. Valeu. Fechou. Até amanhã. Até amanhã.